E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor na área de TI. Nesse vídeo nós vamos resolver questões de concurso sobre CSS, questões de 2024, tá? Vamos trazer questões recentes para trabalhar esse conteúdo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse conteúdo, levando conhecimento para mais pessoas. Então vamos lá, direto para as questões. Vamos começar com a questão da FGV de 2024, questão da FGV de 2024, para o órgão o CVM, cargo analista na área de desenvolvimento. Então vamos lá. Começa assim, ó. Ao configurar o design de uma página, Roberto usou o código CSS seguir em uma tag style, fazendo com que o menu de navegação lateral fique ao lado da área de conteúdo. Ok, então, ó, ele usou um CSS para fazer com que o menu de navegação lateral fique ao lado da área de conteúdo. E aí nós temos aqui dois elementos, né, o aside e o main. Esses elementos, aqui nós temos dois seletores de tipo, né, que são elementos HTML. O aside, esses dois dizem respeito a elementos semânticos, né? Aqui nós temos tags semânticas de elementos que dizem qual o tipo de conteúdo que você vai encontrar neles, tá? Então, assim, na prática não tem diferença nenhuma você usar praticamente um aside, um main e uma div, tá? E apenas para a questão de leitor de tela, algum mecanismo de acessibilidade, porque aí sim ele vai saber que dentro de um aside nós temos um conteúdo que está relacionado com o conteúdo central, mas ele é à parte. E o main traz o principal conteúdo da página, tá? Então, apenas essa diferença, são elementos semânticos. Beleza, então a side está aqui, ó, float, colocou para flutuar, né, o elemento à esquerda, e a largura 30%. E o main, que é o conteúdo, colocou para flutuar à esquerda também, ou seja, vai vir na sequência do outro, ocupando o restante do edit, que é os 70%. O resultado em tablets e desktops foi bom, mas o acesso pelo celular apresentou alguns problemas de usabilidade, sendo mais adequado que o menu ficasse acima do conteúdo. Ah, entendi. Porque, vejam só, 30% e 70%, né? Então, telas grandes fica ok, mas aí à medida que vai reduzindo a tela, fica inviável, né? Ali atrapalha, a gente não consegue visualizar direito. No layout de CSS, o ideal é fazer com que o conteúdo, a gente tenha apenas uma coluna, né? Então, um tem que ficar acima do outro. Beleza. E aí a pergunta é, para utilizar o design indicado em telas menores, garantindo a responsividade da página, Roberta acrescentou o código CSS. Beleza, e aí nós temos algumas opções trazendo aqui Media Queries, exatamente. Media Queries é o que nos permite em CSS estipular um estilo adicional, tá? Um alternativo, melhor dizendo, um estilo alternativo que de acordo com algumas condições, ele vai se aplicar. Então, através da Media Query, a gente consegue trazer esse estilo alternativo. E o navegador que vai escolher. Beleza. Quais são os critérios que eu posso especificar para o navegador para aplicar aquele estilo que está dentro da Media Query? Largura da tela, altura da tela, largura mínima, a orientação do dispositivo, se está em paisagem ou retrato. Mas normalmente a gente tem a largura da tela. Então você pode facilmente usar a Media Query para dizer, ó, se a largura da tela for de tantos pixels para baixo, ou seja, em telas menores que 500 pixels, por exemplo, de largura, eu quero que aplique esse outro CSS. E aí o navegador vai fazer isso. Ele aplica o CSS padrão que você definiu, mas quando ele chega na Media Query, ele vai ver se aquela condição é satisfeita, está de acordo, ele vai e aplica o CSS que está lá dentro. Então você pode, ó, quero uma Media Query para estilizar
um dispositivo com a dimensão até 500 pixels, de 500, acima de 500, abaixo de 1000 eu quero outra Media Query, outro estilo, e acima de 1000, outro estilo. Você pode fazer isso com Media Queries, tá? Então vamos ver as alternativas. Ó, a primeira está falando assim, lembrando que ele quer que o menu fique acima do conteúdo. E pelo que a gente, aqui não dá para saber, mas possivelmente o aside vem antes lá no HTML. Então, ó, a primeira alternativa, @media, tá certo? Screen, ou seja, estou definindo a Media Query, que tem que ser, o dispositivo ele tem que ser uma tela. Então, se a página está sendo exibida em uma tela, e a largura mínima dessa tela, perdão, a largura máxima dessa tela é de 600 pixels, vai aplicar esse outro estilo. Que é, ou seja, o aside e o main vão ter largura de 100%. Então, como eu falei, em dispositivos smartphone, o correto é você trabalhar com uma coluna só. Então, quais são as condições? Se a página estiver sendo exibida em uma tela e a largura máxima for de 600 pixels, vai aplicar esse estilo aqui no lugar desse estilo inicial. Tá bom? Então, ao meu ver, essa primeira alternativa ela tá correta, tá? Aqui eu só estou vendo para ver onde começa uma e termina a outra. Essa outra é aqui. Ó, a B, @media handheld. A sintaxe está errada, tá? Então aqui a gente já tem um erro. A sintaxe é essa aqui, basicamente, tá? @media é o tipo do dispositivo, onde vai ser exibido, algo assim. E, porque, por exemplo, a gente tem outras opções. Você tem printer para verificar se é uma impressora, tem outras possibilidades, tá? E as dimensões. Então, o dispositivo e as dimensões. Bem, na alternativa C, nós temos aqui o @media screen, ou seja, se for uma tela e a largura máxima for de 600 pixels, vai aplicar esse outro estilo, que é o Position Absolute para o aside e o main. O que vai acontecer aqui, pessoal? A sintaxe está correta, mas o Position Absolute ele vai fazer com que esses elementos eles sejam posicionados considerando apenas o seu ancestral, o seu elemento pai, digamos assim. Tá? E se não tiver um, é ali o buddy. E o que isso que vai acontecer, pessoal? Isso aqui, como não teve nenhuma especificação de que posição exatamente ocupar, eles vão ocupar o mesmo espaço. Então vai ter uma sobreposição. Eles vão ser colocados, vão ser posicionados no mesmo canto. Então a gente vai ter uma sobreposição entre eles, tá? Isso aqui não é, essa não é a sintaxe. A sintaxe não, essa não é a ação correta, tá? Ainda mais para smartphone, a ideia é fazer com que, de acordo com o tamanho da tela, essa tela, os elementos se adaptem. Então estava ali 70%, 30%, a tela ficou menor, opa, menos de 600, agora é 100%. Então vai um para cima do outro. E aí um tem que considerar a existência do outro. Então por isso que, dependendo da propriedade utilizada aqui no position, como absolute, ele vai desconsiderar o elemento irmão ali. Vai considerar apenas a posição do pai. E aí vão acabar se sobrepondo. E essa não é a estratégia correta. Então, C é errada também. A D, @midscreen, se for tela. E min_width 768 pixels. Ou seja, aqui está usando a largura mínima da tela. Aqui ele vinha usando a largura máxima, agora mínima. Ora, mas a ideia da questão é aplicar um estilo alternativo para smartphone, ou seja, para quando a dimensão da tela for pequena. Aqui ele está falando de 768 pixels para cima, ou seja, largura mínima. Então, esse min_width é para pegar telas maiores, né? Então, não é também, o erro está aqui, tá? Não é alternativa D. Aí, fala o seguinte, mídia, @mídia, max width 480 pixels. E aí colocou 50%, né? Então, não está certo. Nem a sintaxe inicial e também os 50% aqui não vai resolver. Cada um vai ocupar. A gente vai ter duas colunas, né? Então,
A única alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe o comentário, tá? Onde você estiver vendo esse vídeo, deixe seu comentário, a gente vai poder se ajudar e tirar dúvidas de outras pessoas também. Questão de 2024, Banco FGV para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, TCE, cargo bacana, e é justamente para auditor de controle externo, tá? Na área de informática, web design. Então, ó, no CSS, uma área de um documento que emprega Flexbox é chamada de Flex Container. Para criar um container flexível, é necessário definir uma determinada propriedade como flex ou inline flex. Dessa forma, os elementos filhos do container tornam-se itens do tipo flex. Nesse caso, assinale a referida propriedade do CSS. Como que eu faço para assinalar que o meu container vai ser flexível? Né? Flexbox é um recurso que o CSS fornece para trabalhar responsividade. Facilita a construção de um layout responsivo, flexível. E aí o conceito básico disso é que você tem que definir um container e dizer, ó, esse cara é um container flex, container flexível. E o que é ser um container, pessoal? É o elemento que vai conter todos os elementos ali que você deseja posicionar de forma flexível. Pode ser uma div, pode ser um main, pode ser o próprio body, tá bom? Então, você tem que especificar que o container é flexível. E aí, a partir disso, definindo algumas propriedades no próprio container, você consegue posicionar os itens internos dentro do container, os filhos dos filhos, digamos assim, né? De uma forma muito mais fácil e simplificada. E como é que eu faço para dizer que um container é flexível? Que o elemento é o container flexível. Você tem que utilizar a propriedade display flex, com o valor flex ou inline flex. Então você vai lá, escolhe uma div, por exemplo, você fala, ó, esse vai ser o meu container, e aí você atribui a propriedade display com o valor flex ou inline flex. Então, a alternativa correta é letra B, ok? O flex wrap é uma propriedade que você define no container flexível, sim, mas não para dizer que ele é um container flexível. Isso aí vem depois. Primeiro você tem que dizer que ele é um container flexível. E aí você vai utilizar a propriedade como essa FlexWrap, que diz o seguinte, que todos os elementos internos dentro do container, os filhos ali, se eles não couberem na mesma linha, ele vai embrulhar, digamos assim, o envolver, né, o wrap. E significa o quê? Ele pode jogar para baixo, de acordo com o valor que você vai colocar no FlexWrap. Se você vai pedir para wrap ou não wrap, no wrap, né? Ou seja, você quer que envolva ou não? Porque por padrão ele vai aglutinando tudo na mesma linha, fazendo caber, pressionando. E aí se você colocar wrap, ele, se não couber na mesma linha, ele joga para a linha de baixo, tá? Então, ou seja, não é a propriedade utilizada para dizer que é um container flexível. Tudo bem? Aí você tem o Flex Flow, que é para definir outras propriedades também dentro do container flexível, mas não é, não é para definir que esse é um container flexível, tá bom? Então, o container é errado, nada a ver. FlexBase também não. Então, Flex Flow, Flex Wrap, são propriedades do container flexível, mas não para dizer que ele é um container flexível. Resposta correta, alternativa B. Questão de 2024, Fundação CETRED, Prefeitura de Calcaia, Ceará. Cargo analista de sistema.
Todos os elementos HTML podem ser considerados como caixas. Em CSS, o termo modelo de caixa, box model, é usado quando se fala sobre design e layout. Então, temos aqui o modelo e a pergunta. Assinale a alternativa cujo elemento do box model representado foi identificado corretamente. Então, vamos lá. Pessoal, no CSS, no HTML, no CSS, os elementos eles são organizados em modelo de caixa. O que significa isso? Que nós temos qualquer elemento, parágrafo, uma div, imagem, o que for. A gente tem a área do conteúdo em si. Nós temos o padding, a área de conteúdo está aqui, ó, em vermelho, content. Nós temos o padding, que é essa área azul aqui, que é o espaço do conteúdo até a borda. A borda vem na sequência, essa área verde. E da borda para fora a gente tem a margem. Ok? Então é conteúdo, padding, borda e margem. Conteúdo, padding, border, margin. Tá bom? Então é assim que funciona. Só você lembrar, da borda para dentro eu tenho o padding, da borda para fora, margem. E aí, qual que está assinalando aqui a numeração com a propriedade correta? E aí, isso dos quatro lados, tá, pessoal? Então, você tem, por exemplo, aqui o padding bottom, que é inferior, padding top, superior, padding left, esquerdo, e padding right, ou seja, espaço da borda para dentro, a tela de conteúdo do lado direito. E aí, mesma coisa, border, left, top, left, right, top, bottom, e o margem também. Mas qual que está representando aqui corretamente a numeração e a resposta? Vamos lá, vamos analisar. Ó, vejam só. O 1 está dizendo aqui, ó, A1 bottom padding. Vamos lá no 1. O 1 é o bottom padding, ou seja, o padding de baixo, tá certo? Essa área onde está o 1 é um padding? É. É o bottom inferior? É. Então, que tudo indica, a A parece estar certa, mas deixa ela aí. A B, 2 left border. Vamos lá, então o 2, tá? Isso aqui é o border? Não, né? Não é borda. A borda é a área verde. Vem depois do padding. Isso aqui é o padding left. Então a B está errada. 3, falando que é o padding top, né? Padding superior. Vamos lá, no 3. É um padding? Não, isso aqui é um border, né? É a borda superior. Então C é errada. D é o 4, tá lá fora, ó. 4. Lá onde está o 4 é borda? Não, né? A borda é onde está aqui verde. Essa área cinza é a margem superior, então não é. O 5, que é a área verde, é o que? É a margem? Não, não é margem, é a borda, né? Borda inferior. Então também está errada. Só lembrando, conteúdo, padding, border, margin. Então, alternativa correta, letra A. Questão simples, basta apenas que você saiba como é que funciona esse modelo de caixa. Então é isso, pessoal. Aqui a gente viu algumas questões sobre CSS, como que elas caem, né? Então a gente tem, por mais que seja um conteúdo relativamente simples, né? Mas ele é diversificado e aí tem muitos detalhes que podem pegar você lá em uma questão. Então, cuidado, só se atente e esteja atento a essas variedades, né? Dentro do mundo CSS, tipos de seletores, flexbox, grid layout, media queries, são várias as possibilidades. São simples de aprender, mas você precisa estudar e se atentar. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, estou aqui para ajudar vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, tá? Porque aí você vai estar ajudando a gente, o canal, a continuar trazendo conteúdo para vocês, cada vez tentando melhorar e ajudá-los. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.